Começa agora o programa Ministério SEAMI. Fé, amor e esperança para você. Prezados amigos, está no ar mais uma vez o programa Ministério SEAMI. Esse programa tem uma finalidade específica: levar a você, a sua família, fé, esperança e amor. Vivemos dias tão difíceis. Quantas notícias ruins nós temos todos os dias. O mundo passa por problemas, por catástrofes, por guerras. Enfim, nós somos bombardeados diariamente por notícias, jornais, informações que sempre trazem um peso sobre a nossa alma. Isso nos entristece muito, nos traz uma grande preocupação. Mas hoje eu estou aqui com você para te trazer uma boa notícia. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo especial para realizar com você e em você. Você não veio ao mundo por acaso. Há um plano específico de Deus para a sua vida. A Igreja Cristã Ministério SEAMI quer fazer parte desse momento da sua vida. Quer lhe ensinar a palavra de Deus. A Igreja Cristã Ministério SEAMI ama você, ama a sua família. Você vai ouvir agora e ver momentos de louvor e adoração ao nosso Deus através do grupo de Ministério de Louvor do Ministério SEAMI. Enche o meu coração de ti, oh Jesus, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu amor, és meu Salvador, meu maior amor. A mim mesmo eu quero refletir, falar e exalar teu perfume, Jesus, me ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois aquela cruz se entregou. Que o Senhor cresça em mim, me convém me saciar e encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te bem. Me convém diminuir bem alto, me convém diminuir. Que o Senhor cresça em mim, me convém me saciar e encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Como eu te disse, momentos de louvor e adoração a Deus. A palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é um Deus de talentos, é um Deus que entrega talentos para receber dessas pessoas louvor e adoração. E quando nós louvamos e adoramos a Deus, a nossa alma, o nosso espírito sente grande alegria, grande paz. Como nós já dissemos para vocês, é importante que isso fique claro. Todos esses homens que você vê no momento de ministração de louvor foram pessoas que tiveram as suas vidas arruinadas, tiveram as suas vidas perdidas. Eram pessoas que viviam no alcoolismo, na drogadição e encontraram a paz na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de fé. Por isso que o programa Ministério SEAMI, a Igreja Cristã Ministério SEAMI, a SEAMI Reabilitação para a Vida, quer levar para você fé, esperança e amor.
Vamos agora para a ministração da palavra de Deus. Dê esse tempo para Deus, ouça o que Deus tem para falar para você. Tenho certeza que será um momento muito importante em sua vida e em sua família. Agora é hora de você se concentrar unicamente em um recado que Deus tem para a sua vida. Você crê que Deus pode falar ao seu coração nessa noite? Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Então abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, final, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador nessa parábola? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande semeador, o maior de todos os pregadores que veio a essa terra. Então o Cristo vem e conta a parábola do semeador. Jesus Cristo era o grande semeador. E hoje quem são os semeadores dele? Somos nós, seus profetas, os pregadores, os profetas que Deus levantou, os pastores das igrejas, os missionários, os evangelistas, são esses os semeadores. Por quê? Porque hoje essas pessoas estão semeando a palavra. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Semeando palavras, dizendo para você que você tem que ler a Bíblia, é uma semente. Nós estamos dizendo, você tem que orar, mas talvez você não entende, não compreende. É o que eu estou dizendo. Há pessoas que parece que você está falando e ele não entende o que você está falando. Ou entende, mas não acredita. Se eu for perguntar aqui, quantas pessoas hoje já leram 2, 3, 4 capítulos da Bíblia? Poucas talvez seriam as pessoas que iam se apresentar. Hoje você não leu a sua Bíblia. Se eu perguntar hoje, quantas pessoas hoje aqui já tiveram tempo de oração? Não é apenas a oração de Pai, obrigado pelo papá, amém. Pai, obrigado pelo café, amém. Não, é orar, gastar um tempo orando com Deus. Talvez poucas pessoas aqui iam se apresentar. Mas você quer ser abençoado. Aqui na parábola do semeador, a semente é as mensagens. É o que nós estamos fazendo aqui. Ele vem aqui no versículo 12, diz assim: aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram a palavra, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Muita atenção nesse lugar aqui. Você ouve a palavra, mas você se torna indiferente, você não crê, você julga, você não dá atenção para a palavra. Ou seja, você se torna uma pessoa fria. A palavra de Deus está sendo pregada, você está dando bem assim com os ombros. Ó. Eu não creio no que está sendo falado. Que poder de Deus, isso não é para mim. Você se torna indiferente, frio. O que acontece? Na tua vida, a palavra não terá efeito. Você está se tornando uma pessoa impenetrável pela palavra. Você está aqui ouvindo a mensagem, mas isso não faz diferença para você. Isso é algo muito perigoso. Se nesse momento você se sente assim, eu quero te colocar na presença do Espírito Santo de Deus. Quero entregar você na presença de Deus, para que haja um mover de Deus sobre a sua vida.
A parábola do semeador não para por aqui. O próprio Cristo continua. Olha só o que está aqui no versículo 6. A outra caiu sobre a pedra. O que outra? A outra semente. Ou seja, a semente é a mesma. Deus não faz acepção de pessoas. Você nunca vai poder reclamar com Deus que você não teve oportunidade. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Como assim creem apenas por algum tempo? Na hora da provação se desviam. Está aqui, ó. A pessoa vem para a igreja, vem para a comunidade terapêutica, ganha uns verbetes cristãos como glória a Deus, como a paz do Senhor, como aleluia, como Deus é bom, glória a Deus, amém, e enfim, são verbetes que a pessoa aprende no meio do povo de Deus. Recebem essa coisa com alegria, mas não se converte genuinamente. E uma coisa eu quero te afirmar, meu amado: o dia mau vai chegar na sua vida. Se você ainda não passou por prova, você vai passar. Eu gostaria de estar pregando diferente, mas não sou eu que trouxe essa mensagem, foi o Cristo que falou. Uma caiu sobre um terreno cheio de pedra. Como que é um terreno cheio de pedra? É aquele terreno que tem uma faixa de terra sobre uma laje. Você olha para o terreno, tem muitos lugares que é assim. Regiões do país que não se pode plantar lavouras, árvores grandes não crescem. Por quê? Porque tem terra, mas por baixo da terra tem uma pedra, uma laje. Então, a pessoa planta aquela semente naquela terra, mas quando a árvore vai crescer, não tem raízes profundas, então ela não consegue amadurecer. Deus quer experiências reais com você. Terceira semente. Caiu entre os espinhos. Aqui caiu sobre o espinho, diz aqui a palavra de Deus, são os que a ouviram. E no decorrer dos dias foram sufocados. Olha o espinho, vai sufocando a semente, ó. Com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Com os cuidados. O que são os cuidados? A pessoa não tem mais tempo de vir para o culto. Está tão envolvido com o trabalho, não vou para o culto mais. Quantas pessoas estavam sentados aqui nesses bancos que hoje não estão vindo mais no culto? Por conta dos espinhos. E as riquezas, né? Esses cuidados vão tomando conta da vida da pessoa. Ele começa a andar por caminhos diferentes daquele que Deus quer para a sua vida. Pois aqui está na parábola algo que sufoca a semente. E a outra, como sufoca a semente? Os deleites, pessoas que gostam de viver uma vida regalada, estão sempre exagerados nos prazeres. Aí ele vem lá no versículo 15 e diz assim: aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Aqui está o homem, o servo bom e fiel. Ouviu a palavra. Ele não fez aquilo que o terreno duro fez, não deixou a palavra penetrar. Ele ouviu de bom coração. O que mesmo que o pastor está pregando? Ele está falando de ler Bíblia? Então eu vou começar. Ele está falando de orar, eu quero isso para mim. Ele está falando de congregar, de dizimar na igreja, de ofertar. Como que é isto? Nessa noite, nós queremos que essa palavra faça diferença na sua vida. Muito bem, você ouviu a palavra de Deus. Assim Deus fala aos nossos corações. Nós estamos vivendo um tempo, mais do que nunca, quando nós precisamos de encontrarmos com o nosso Deus, buscarmos refúgio e esperança para a nossa vida e para as nossas famílias também. Foi isso que você ouviu agora na ministração da palavra de Deus. Agora nós vamos ouvir um testemunho de um homem que tinha sua vida arruinada, cheia de problemas. E ele, ao se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, aqui mesmo no Ministério SEAMI, na Igreja Cristã Ministério SEAMI, ele teve uma oportunidade de transformar
de mudar a história da sua vida. Eu vim de uma família que era longe dos caminhos de Deus, nunca foram instruídos, na verdade, na palavra de Deus, apesar que meus avós eram seguidores e visitantes da igreja, porém, seus filhos, como minha mãe, meus tios, não seguiram este caminho. Eu tinha 7 anos de idade, na verdade eu não tive até meus 7 anos um pai presente e nenhuma figura de um pai na minha família, porque minha mãe apenas teve uma relação com meu pai. E aí então, minha mãe conheceu um homem chamado Valdir, que é o meu pai de criação, aquele que cuidou de mim. Aí ele então se envolveu com coisas erradas. E eu com 7 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje, ele se envolveu com um crime e foi preso. E aí então eu comecei a ter um ambiente muito ruim na minha família. Não se demorou muito para que eu, aos 9 anos de idade, entrasse no primeiro vício, que foi o vício do tabaco, do cigarro. Daí então foi só a porta se abriu para os vícios, para a droga, para o mundo, totalmente, cada vez mais longe de Deus. Aos 11 anos de idade eu comecei a fumar maconha e daí então eu comecei a traficar droga, vender droga. Eu comecei a entrar no mundo do crime aos 11 anos de idade. Eu então comecei a praticar roubos à mão armada, comecei a traficar drogas ali em certo bairro e dominar uma região, com um coração totalmente voltado à crueldade, ao ódio. Aí então eu comecei a também se envolver com esse mundo terrível, obscuro. Aí então comecei a usar drogas pesadas, drogas sintéticas, drogas químicas, que é o crack e a cocaína, aonde eu tinha um falso controle. Nós tínhamos uma vida, entre aspas, bem financeiramente, mas infelizmente dinheiro tudo conquistado do mundo do crime, dinheiro amaldiçoado. E nós contratamos ali uma empregada, e essa empregada era crente no Senhor Jesus, era uma serva do Senhor. E eu lembro como se fosse hoje, que minha mãe, alguns certos dias, insistia para oferecer comida para ela, tanto café da manhã, almoço, mas ela não aceitava, ela rejeitava. E nós fomos saber, alguns anos depois, que ela estava jejuando, e jejuando por nossa família, para que Deus transformasse a nossa família, pelo poder da palavra do Senhor. Aí então, foi se passando os dias, meu pai foi preso depois de 5 anos que estava foragido. Aí parece que a casa desabou, o teto da nossa casa desabou, ficamos sem chão, nossa família ali parece que perdeu-se o norte, a direção, totalmente o rumo para se vivermos. Mas aí então eu achei que eu trabalhando, eu mudaria de vida. Eu arrumei um serviço, um trabalho, mas não resolveu. Eu recebia aquele salário daquele mês, daquele esforço suado, e eu ia lá e gastava todo o dinheiro com droga. E ficava sem dinheiro, eu fiquei indignado com aquilo, fiquei 5 meses daquela maneira. Minha tia, então, estava frequentando uma igreja, uma certa denominação. Ela conheceu, ouviu falar de um trabalho chamado Ministério SEAMI, SEAMI Reabilitação para a Vida. Aí, por coincidência, ou eu acredito que não foi um acaso, e sim foi Deus que enviou o nosso amado pastor Onésimo Domingos. E eu não acreditava que existia homem de Deus, eu acreditava que existia Deus. Eu acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não acreditava que existia homens de Deus.
Homens que de fato serviam a Deus com integridade, com toda a sua força, com todo o seu coração, de alma e o corpo. Aí então ele fez um desafio, me convidou para vir para Uberlândia. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Aí então eu decidi, fiz um compromisso com ele e com Deus também naquele momento, que eu queria mudar de vida e eu queria aquela oportunidade. Só que aí então eu não tive força de cumprir com aquela palavra. Eu ainda voltei a usar droga, comecei a insistir nos erros, liguei para o pastor Onésimo e falei, olha, não, mas eu consigo aqui mesmo, eu não preciso ir para aí não. Eu vou começar a frequentar os cultos da igreja e eu posso mudar de vida sem ter que ir. Ele falou, olha, eu ficaria muito feliz se realmente você mudar de vida, se converter em nome de Jesus, através do poder da palavra, e não precisar vir para cá. Aí então eu desliguei aquele telefone e passei, mas comecei a frequentar os cultos ali da igreja, mas não consegui de fato entender o propósito de Deus e abandonar totalmente o vício das drogas. Aí então chegou um certo dia que eu passei a noite em claro, usando droga, e aí voltei a hora que amanheceu o dia, amanheceu o sol brilhando, e eu lembro como se fosse hoje, eu toquei a campainha, bati palma em casa, minha mãe não queria abrir a porta para mim. Aí então eu pensei, não vou ficar aqui sendo humilhado, e não é essa a vida que eu mereço, não é isso que Deus quer para a minha vida. Eu já estava ouvindo a palavra de Deus, mas de fato eu estava escutando, não estava ouvindo. Ela entrava no meu ouvido aqui, mas não entrava no meu coração. Peguei o telefone ali no orelhão, fiz a ligação aqui para a SEAMI, e aqui um obreiro atendeu, falou, não, nós estamos te esperando, a tua vaga está aqui. Falei, então eu estou indo. Arrumei minhas coisas, com 3 dias cheguei aqui no dia 7 de fevereiro de 2005, todo rebentado, todo destruído, sem autoestima, sem esperança, a pessoa é um morto-vivo, um zumbi ambulante, vamos falar assim. Naquele dia, naquele momento, naquela manhã, eu me converti ao Senhor. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu abri o meu coração para o Senhor Jesus. Aí então a minha vida mudou. Ali então eu comecei a sentir sensações que eram a presença de Deus. Eu comecei a sentir arrepios, algo que eu nunca tinha sentido antes, só que era sensação boa. Aí então eu li um versículo na Bíblia, e tinha até esse versículo ali perto da antiga cozinha na SEAMI, no Ministério SEAMI ali na parede escrito assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Falei, não, peraí, crê no Senhor Jesus Cristo, eu já criei no Senhor Jesus. Então quer dizer que eu vou ser salvo e a minha casa também, a minha família também? Falei, amém, eu recebo essa palavra, eu vou buscar isso. Uma certa vez, um dia, no final de semana, eu ouço uma ligação, recebo um telefonema, minha mãe, olha, eu quero dar uma notícia para você, que agora você pode me chamar de irmã em Cristo Jesus, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus, meus amados. Ali Deus mostrou o tamanho da obra que Ele estava para fazer na minha vida e na vida da minha família. Eu senti que Deus queria falar algo comigo e Deus falou. Eu recebo um telefonema na volta aqui para Uberlândia, aonde o obreiro que estava de plantão naquele dia chega em mim e fala, ó, tem uma notícia para te dizer. Falei, não, eu sei o que é. Falei, meu pai saiu da prisão. Ele falou, é isso mesmo. Como você sabe? Falei, porque Deus falou comigo. Realmente, esse ministério SEAMI, ele realmente fez com que, através da vida do pastor Onésimo, mudasse a minha vida, e não só a minha vida, mas a vida da minha família, que estava longe daqui, a 500 quilômetros de distância, mas foi atingido
foi impactado pela palavra de Deus. Hoje, minha irmã também se converteu a Jesus. Hoje, a minha outra irmã menor também, eram 2 irmãs, servem ao Senhor Jesus. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa não serviremos ao Senhor, mas servimos ao Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Quão grandioso é o poder de Deus! Nosso Deus é um Deus de milagre. A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? O nosso Senhor Jesus Cristo veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Quanta tristeza na vida desse homem, que podia dar o seu relatório de tristeza familiar, de problemas com seu pai, problemas com a sua mãe, com toda a sua família, enfim, com toda a sociedade. Buscou nas mais diversas formas solução para a sua vida, mas nunca que encontrava. Até que ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E a SEAMI Reabilitação tem a grata satisfação de poder cooperar, contribuir para o resgate de vidas tão preciosas como esta. Olhe para o e-mail que está no nosso vídeo, passe um e-mail para nós, peça ajuda. Pode ser que você está precisando de uma mão amiga, de um ombro, de um aconselhamento. Nós vamos até você, nós vamos até a sua casa. Ou então venha nos visitar no endereço que está no seu vídeo, aqui na Igreja Cristã Ministério SEAMI, ou na comunidade terapêutica, esse lugar que acolhe pessoas que desejam mudar a história da sua vida. Vamos nesse momento para o momento de oração. Soberano Deus, que habita nos mais altos céus. És o Deus de poder, és o Deus onipotente, que controla todas as coisas na face desse mundo. O Senhor não quer o mal das pessoas. O Senhor quer, muito pelo contrário, que as pessoas se arrependam do mau caminho em que andam para serem chamados de filhos de Deus. Eu quero, nesse momento, que o Senhor abençoe a todas as pessoas que ouviram esta programação, nas suas casas, nos seus lares, e eles possam ser tocados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Diga amém, creia no seu coração no poder de Deus. Entre em contato conosco quando você quiser, estaremos sempre prontos para nos ouvir. Que Deus abençoe-os e até a nossa próxima programação.